Gente querida, é 30 de junho de 2025. Que privilégio! Nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar nesta segunda-feira, que é também o último dia deste sexto mês deste ano de 2025, né? E nós seguimos juntos. Olha, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Se está conhecendo agora, também faça isso. Se de repente você está acessando esse nosso encontro em outro momento lá no futuro, faça isso, fique com a gente por aqui, porque a ideia é sempre promover reflexões muito plausíveis, coerentes, com uma curadoria bem articulada de situações, discussões, possibilidades de análises de fatos de atualidade, olhando para o processo, percurso histórico e fazendo projeções. E sempre com todo o respeito, carinho, cuidado e dedicação para você, com você, por você. E olha, de quebra, não é menos importante dizer, por exemplo, que bom que você tem conseguido fazer, promover um melhor desempenho aí em processos seletivos, concursos, vestibulares. Fico muito contente com isso. Sabe que uma das expressões que eu uso muito por aqui, da ideia de solidariedade intergeracional, responsabilidade intergeracional, foi temática de uma prova de redação recente, num concurso, num processo seletivo. E isso quer dizer, pessoal, muita coisa sobre a habilidade que nós precisamos desenvolver juntos, e aqui temos a oportunidade, essa habilidade de entender o mundo à nossa volta. Não é tarefa simples. E às vezes vem muitas informações desencontradas, com muitos vieses, sem, eu diria, e talvez essa palavra esteja um tanto em desuso, né? Sem a neutralidade necessária quando se pretende analisar um fato. Bom, dito isso, quero te convidar para a gente fazer a reflexão de hoje, para a gente trabalhar juntos aqui e para a gente entender melhor esse processo, com os links que eu sempre deixo aí para aprofundar também nossa estratégia de comunicação. Vou começar já aproveitando, gente. Já todos aí já fizeram a própria parte de dizer assim, de ser generoso, de ser generosa, com doações de agasalhos, de cobertores. Olha, teremos mais uma onda de frio e a utilidade pública aqui continua sendo essa, viu? Um pedido de coração. Tudo que a gente puder fazer de melhor uns pelos outros nesse sentido, vai bem. Também é solidariedade, né, gente? Bom, dito isso, feito esse apelo que eu faço questão de trazer aqui, nós temos 3 pontos fundamentais para tratar no nosso encontro de hoje, pessoal. Na última semana, exatamente no dia 26, nós tivemos aí os 80 anos da ONU. Vamos conversar um pouquinho sobre o que isso simboliza, o que isso representa. Também na última semana tivemos muitas discussões a respeito da situação do trágico falecimento, infelizmente, da turista brasileira na Indonésia e da repatriação do corpo. Vamos conversar sobre isso. E também tivemos a votação no STF que mexe, altera um artigo específico do Código Civil da Internet ou do Marco Civil da Internet de 2014. São esses 3 temas que têm muita repercussão para nós discutirmos hoje, gente. Bom, vou começar logo pelos 80 anos da ONU, pessoal. E na recolha de links, de conversas, de análises de especialistas, né? Eu sempre digo que o nosso cuidado é essencial quando comentamos algum fato, quando trazemos à tona construção de argumentos sobre fatos, nós precisamos ter em mente aí quais são as pesquisas relacionadas, qual é o entendimento feito, construído até hoje. Não pode ser achismo, pessoal, né? Nunca pode ser isso. E em relação à ONU, o que fiz de recolha aí nos recortes e que estou compartilhando nos links tem a ver com especialistas dizendo que temos um momento crucial, temos um momento de crise em relação à autoridade da ONU, a autoridade estabelecida para dirimir conflitos mundiais, dirimir e evitar conflitos mundiais, mas todos, assim, dizem que pior seria se não tivéssemos a ONU.
Outros especialistas ainda arriscam dizer que a força, que a autoridade da ONU tem uma tendência a se minimizar ao longo dos anos ainda, né? E outros dizem que ela pode ficar nos próximos, projetando aí os próximos 80 anos, pode ficar como aquelas siglas, que são siglas que condensam reuniões que a gente sabe que existem, mas que não serão mais tão impactantes como são hoje. Bom, são projeções, gente. E essas projeções, como disse, nunca podem ser baseadas em achismo. Elas são baseadas em perspectivas, em indícios, em recolha de dados e contingências. Então vamos conversar um pouquinho. De 26 de junho de 45 é que data a Carta das Nações Unidas, gente, e hoje, 80 anos depois, nós temos muitas manchetes diferentes. Algumas que dão conta aí da insignificância até, vejam, coloco entre aspas essa palavra porque ela é usada em algumas manchetes por aí dando conta dos 80 anos. Outras que colocam a ONU na centralidade de uma produção não só de estratégias, como de orientação diplomática para os países. E nós temos, como disse, vários tipos de abordagem sobre isso. Agora, olha só. O que é um ponto crucial a ser analisado aí? As potências do Conselho de Segurança têm um poder de veto irrestrito. É verdade. Dizia bem isso que está previsto na Carta das Nações Unidas, que impede hoje, o que deixa a ONU como organização de mãos atadas, diz, em relação a conflitos tão potentes que estão aí como Israel com o Irã, Israel com o Hamas, Rússia e Ucrânia, gente, são os, vamos dizer assim, mais visíveis na contemporaneidade, né? Não estou desmerecendo, pessoal, aqueles conflitos que existem e que levam décadas, inclusive, como ainda tem desdobramentos a guerra na Síria, oriunda da Primavera Árabe, mas estou destacando agora os mais recentes e que estão mais mediatizados, né? Então, dizia o que prevê, o que são pontos de responsabilidade previstos na Carta das Nações Unidas há 80 anos. Paz, direitos humanos, dignidade e justiça social. Gente, essas palavras, essas expressões são repetidas assim, ó, incansavelmente, na busca pelo seu alcance. E isso não tem acontecido a contento nos países, justamente por isso é que a ONU desenvolveu, né, metas de virada de milênio. Agora, nós temos em plena consecução os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 objetivos, os ODS, que devem ser revisados em 2030, e são sempre patamares possíveis para que os países trabalhem em prol desse alcance. E a gente tem visto aí, sim, transformações acontecendo, mas outras que deixam ainda muito a desejar. E é por isso que os especialistas dizem, é bom que haja a ONU, que haja esses conselhos, para que seja possível mensurar o quanto foi possível atingir ou não. É claro, pessoal, que na época não se falava, né, em 1945, em mudanças climáticas. Não havia rede social e esses processos todos de fake news, desinformação, de profusão de produção de conteúdo. Por isso, meu apelo aqui sempre para a gente dar tempo de tela e energia para processos produtivos de construção de conhecimento juntos, o ano todo. Estou fazendo esse apelo para você desde janeiro. E também nós temos desigualdades crescentes. São desafios novos, diferentes que se colocam e temos conflitos diferentes daqueles ou daquele, né, que foi a Segunda Guerra Mundial que acabou originando a ONU. Então, inclusive esse evento dos 80 anos, gente, no dia 26, era para ser um evento comemorativo, com toda a pompa e circunstância, mas acabou se transformando num espaço aí que houve troca de acusações. De fato, há uma crise financeira também no organismo, na organização,
e há uma crise de entendimento de alcance, inclusive, né? Quem está fazendo essas afirmações, gente, não sou eu, não é de achismo. A gente vai construindo com base nas informações obtidas a partir de especialistas, de acontecimentos, de relatos que a gente tem que são críveis, né? Confiáveis. Bom, quero aproveitar para destacar também, gente, a participação, e isso foi rememorado aí nesta semana, de uma brasileira muito ilustre na assinatura da Carta das Nações Unidas em 1945. A Berta Lutz, bióloga, na época, em São Francisco, assinou a carta como representante da delegação brasileira na criação da ONU. E ela é filha do Adolf Lutz, que foi, gente, o pioneiro em medicina tropical. Então, são cientistas, né, tanto o Adolfo quanto a Berta, que, nossa, que trouxeram muita pesquisa boa, muita informação importante, que salvou vidas, que trouxe mais conforto desde o século XIX até agora para o Brasil. E às vezes a gente não enxerga, né? Isso é igual, pessoal, a ideia de dizer assim, olha, de imunidade, né? E que os pesquisadores também falam disso. Eles dizem, quando a gente tem a erradicação de alguma doença via vacinação, é como se a gente não desse bola, e a gente não dá bola mesmo. No entanto, é a mesma coisa que acontece quando a gente fala de medicina preventiva, medicina tropical. Esse pioneirismo, gente, nossa, dizer assim, ó, é uma transformação no conforto das pessoas, né? Então, queria destacar a participação da Berta Lutz nessa assinatura. E colocar isso como uma questão, né, gente, os 80 anos da ONU, como uma questão que pode aparecer como discussão de atualidade, que pode ser usada por nós como um argumento construtivo e que precisamos nos informar mais a respeito. É uma questão desse tipo. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre a turista brasileira que infelizmente faleceu na Indonésia após cair na escalada de um monte, né, lá que é vendido como um passeio turístico. Bem, o que acontece, gente? O que eu quero destacar aqui é a questão relacionada a tanto que se divulgou ao longo da semana sobre se o Brasil pode, se não pode repatriar, se o que impede, como é que não é. O que é importante observar, pessoal? Tem muito meme, muita notícia desencontrada, muita informação entrecortada, então, olha, isso pode ser inclusive uma questão de atualidade para quem vai prestar concurso por aí. Em 2017, eu estou citando até o número da lei aqui, ó, dentro do combo da lei de migração, havia um artigo, um decreto dentro dessa lei, o decreto número 9.199 de 2017, que impedia o Itamaraty textualmente, né, o Ministério das Relações Exteriores, de arcar com custos de repatriação de corpos de brasileiros que estivessem no exterior. Então existe aí textualmente um processo que tem a ver com ajuda em como se fosse hospitalização ou medicação ou traslado, mas no traslado de corpos de brasileiros do exterior para o Brasil, essa lei previa textualmente que era impossível fazer, gente, ou seja, era proibido que o Ministério das Relações Exteriores fizesse isso. O que houve nesta semana por conta desse fato? O presidente revogou este decreto para que possa ser feito o traslado, para que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, possa se responsabilizar. Então, a partir de agora, abre-se o precedente, a prerrogativa para que isso possa acontecer. Mas, repito, a lei de migração aprovada em 2017 impedia textualmente que isso acontecesse. Então é importante a gente ter a informação completa, pessoal, para não errar questões e para não errar no nosso posicionamento ou na nossa percepção sobre os fatos, gente. Isso é importantíssimo. Terceiro ponto que eu quero destacar, eu vou fazer um ponto bônus no final, tá? Mas vou trazer um ponto bônus, vai. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar é a votação do STF, que por maioria, já formou maioria, né?
de mexer no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vale desde 2000, que está em vigência desde 2014. Bom, gente, em uma década as coisas já mudaram muito, é verdade. Então as legislações também precisam ser atualizadas, principalmente no que se refere a questões relacionadas ao mundo virtual. Não tenha dúvida de que isso se transformou na última década de maneira assim, ó, muito, muito, muito forte, né, e muito rápida. Então veja, o que acontece? Qual é a mexida que o STF promove nesse artigo 19? Que as plataformas serão responsáveis, não serão mais apenas depositárias de conteúdo. Elas serão responsabilizadas civilmente pela postagem de terceiros, sem que haja necessidade de haver uma denúncia, por exemplo, como havia antes. O entendimento do STF vale até que o Legislativo aprove uma nova lei. Então, passa a vigorar, passa a valer esse entendimento do STF para as plataformas digitais serem responsáveis pela postagem de terceiros. Falando em legislação, quando vi na minha anotação aqui que tinha a ver com o Poder Legislativo aprovar uma nova lei, gente, olha, falando em legislação, eu quero aproveitar para trazer um assunto bônus, que eu disse que traria, né, uma temática bônus. Gente querida, a nossa temida mudança aí do número de deputados, eu já conversei com você sobre isso algumas vezes aqui, quando saiu o número de habitantes por estado que o censo de 2022 trouxe, nós falamos disso. Quando apareceu esse projeto aí, que só aumenta, que lê o censo do IBGE apenas para aumentar e não para redistribuir o número de deputados, nós falamos disso. E nós vamos falar disso agora novamente, porque nós temos que conversar sobre isso como população. Passou pela Câmara dos Deputados o projeto que prevê o aumento do número de cadeiras, das 513 cadeiras que já são, né? E prevê apenas o aumento e não a redistribuição dessas 513 por conta do número de habitantes. Não sei nem... Sabe aquele meme que diz assim, não tenho nem figurinha para comentar isso? É mais ou menos por aí. Então, quando eu trouxe aqui dizendo que vale o entendimento do STF sobre esse artigo, esse recorte do Código Civil da Internet, até que o Poder Legislativo promova uma alteração, e aí eu disse, vou falar desse bônus, né, que eu não tenho nem figurinha para comentar essa ação. Olha, toda semana eu desejo semanas ótimas para nós todos de coração, e toda semana digo que quero ter notícias melhores na semana seguinte. Mas tem semanas, pessoal, para usar o jargão que anda por aí também, que é puxado. E com notícias assim, de simplesmente aumentar o número de legisladores, fica puxado. Grande abraço a vocês, gente. Nos vemos por aqui na próxima semana, já no segundo semestre deste 2025. Que julho chegue e seja generoso. Tchau, tchau.